Você já teve um sonho tão marcante que acordou se perguntando: será que Deus está falando comigo? Ou será que foi só um reflexo dos meus pensamentos? A Bíblia está cheia de histórias onde Deus fala através de sonhos, mas também mostra que nem todo sonho vem de Deus. Hoje vamos entender quando um sonho pode ter significado espiritual e quando não passa de algo natural. Você já acordou de um sonho com a sensação de que ele queria te dizer algo? Talvez tenha sido tão intenso que você se lembrava de cada detalhe. As cores, as pessoas, as palavras ditas, até o ambiente. E no silêncio da madrugada, veio a pergunta: será que Deus está falando comigo? Ou isso foi apenas um sonho comum? Não é de hoje que o ser humano se pergunta sobre o significado dos sonhos. Muito antes dos livros de psicologia e das teorias modernas sobre o subconsciente, a Bíblia já registrava histórias de pessoas marcadas por sonhos. Sonhos que mudaram suas vidas e até a história de nações inteiras. Todos nós sonhamos. Alguns sonhos são vagos e desaparecem minutos depois que acordamos. Outros são tão vívidos que permanecem em nossa mente por anos, como se tivessem sido gravados na alma. E, no fundo, existe uma curiosidade natural. Será que esse sonho tem um significado espiritual? A palavra de Deus não foge dessa pergunta. Na verdade, ela a responde com clareza. Desde Gênesis até Apocalipse, encontramos momentos em que Deus escolheu falar com seus servos através de sonhos. Mas também encontramos alertas sobre sonhos que não vêm dele. É por isso que precisamos começar entendendo um ponto fundamental. Sonhos são um campo onde o natural e o espiritual podem se encontrar. E sem discernimento, é fácil confundir um com o outro. Na Bíblia, vemos que Deus usou sonhos para dar avisos, confirmar promessas, revelar perigos, trazer consolo e até anunciar eventos futuros. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus falou com Jacó, José, Faraó, Salomão, Nabucodonosor e muitos outros usando sonhos como canal de comunicação. No Novo Testamento, ele também usou sonhos para orientar José, marido de Maria, e até para avisar pessoas que não faziam parte do povo de Israel, como o caso da esposa de Pilatos, que alertou o marido sobre Jesus, Mateus 27:19. Essas histórias mostram que Deus pode usar os sonhos como um meio legítimo de revelação. Mas é preciso ressaltar, não é porque algo aparece em um sonho que ele vem de Deus. E aqui mora um risco enorme. Vivemos numa época em que muitas pessoas dão um peso exagerado a qualquer imagem ou símbolo que aparece enquanto dormem. Outros, pelo contrário, ignoram totalmente seus sonhos, sem considerar que Deus ainda pode falar dessa forma. As duas posturas são perigosas. A primeira leva à superstição. A segunda, à insensibilidade espiritual. Então, como saber se um sonho merece a nossa atenção? O primeiro passo é lembrar que, biblicamente, o sonho nunca é o foco, Deus é. O valor de um sonho está no que ele revela sobre a vontade do Senhor, e não na experiência em si. Mas antes de começarmos a falar sobre discernimento e interpretação, é importante reconhecer: sonhos têm poder de nos impactar porque tocam o nosso interior de forma diferente de uma conversa, de uma pregação ou de uma leitura. Enquanto estamos dormindo, não estamos distraídos com notificações, compromissos ou barulhos externos. E talvez por isso Deus, em alguns momentos, tenha escolhido falar com seus servos no silêncio da noite. Jó 33:14-15 diz: Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução. Esse texto é revelador. Ele nos lembra que Deus continua falando. E que muitas vezes a razão de não percebermos sua voz não é porque ele está calado, mas porque nós não estamos atentos. Então sim, a Bíblia pode explicar os seus sonhos. Mas, mais do que isso, ela pode te ensinar como reagir a eles. Porque no final, o mais importante não é a curiosidade de saber o que significam. É entender o que Deus quer de você a partir deles. E é aqui que começa a nossa jornada.
explorar o que a palavra diz sobre sonhos, diferenciar os que vêm de Deus daqueles que não têm origem espiritual e aprender a ouvir a voz do Senhor mesmo enquanto dormimos. Porque se Ele quiser falar com você dessa forma, você vai querer estar pronto para ouvir. Sonhar é humano, mas há momentos na história em que o sonho ultrapassou o campo do natural. Momentos em que, enquanto os olhos se fechavam, os céus se abriam. Sim, Deus falou e ainda fala por meio de sonhos. A Bíblia está repleta de episódios em que o Eterno decidiu romper o silêncio da noite para comunicar algo grandioso. E geralmente, esses sonhos não vinham como meras imagens desconexas, mas como revelações poderosas, direcionamentos claros ou avisos urgentes. Logo no primeiro livro das Escrituras, em Gênesis 28, encontramos Jacó fugindo do irmão Esaú. Ele para dormir no deserto usando uma pedra como travesseiro. Ali, no silêncio da noite, Deus lhe mostra uma escada que toca os céus, com anjos subindo e descendo, e declara: Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Gênesis 28, 15. Jacó acorda assustado, mas maravilhado, e diz: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis 28, 17. Naquele sonho, o Senhor não apenas lhe confirma a aliança feita com Abraão, Isaque, mas também sela um propósito sobre sua vida. Jacó dormiu como um fugitivo e acordou como um homem marcado por uma promessa. Outro exemplo é o de José, o sonhador, em Gênesis 37. José teve sonhos proféticos sobre sua própria vida, os feixes de trigo se curvando diante do seu feixe, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Embora seus irmãos zombassem e se enchessem de inveja, mais tarde os sonhos se cumpririam literalmente. Mais adiante, já no Egito, Deus usaria José novamente para interpretar os sonhos do copeiro, do padeiro e, por fim, do próprio faraó. 7 vacas gordas seguidas de 7 vacas magras, 7 espigas cheias e depois 7 mirradas. O que parecia simbólico era, na verdade, uma previsão divina sobre os anos de fartura e os anos de fome, que viriam sobre a terra. E a interpretação dada por José salvou não apenas o Egito, mas também seu próprio povo. O sonho não era só um mistério, era uma estratégia de sobrevivência. Outro exemplo notável acontece com o rei Nabucodonosor, no livro de Daniel. Ele teve um sonho perturbador sobre uma estátua composta por diferentes materiais: ouro, prata, bronze, ferro e barro, e uma pedra cortada sem mão humana que a destruía. O rei ficou tão incomodado que exigiu que os sábios da Babilônia não apenas interpretassem, mas contassem qual era o sonho, sem que ele o revelasse. Somente Daniel, guiado por Deus, foi capaz de fazer isso. Daniel não apenas decifrou o sonho, como também revelou o plano profético de Deus para os reinos da terra. Cada parte da estátua representava um império: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e o fim com o Rei do Eterno de Deus. O sonho era, portanto, uma visão do futuro, algo que só o Deus do céu poderia revelar. Agora, veja o cuidado de Deus nos detalhes. Até pessoas fora do povo de Israel receberam sonhos para cumprir propósitos divinos. Em Mateus 2, Deus avisa José, noivo de Maria em sonho, para fugir com o menino Jesus para o Egito, pois Herodes queria matá-lo. Mais tarde, outro sonho o alerta sobre quando e para onde retornar. É nesse mesmo capítulo que lemos que os magos do Oriente, após visitarem o menino, foram avisados por Deus em sonho para não voltarem a Herodes. E não para por aí. Na crucificação de Jesus, em Mateus 27:19, a esposa de Pilatos envia uma mensagem ao marido dizendo: Não te envolvas com este justo, porque em sonho muito sofri por causa dele. Veja, até uma mulher gentia, fora da aliança, teve um sonho como sinal da inocência de Cristo.
Todos esses relatos mostram uma coisa: Deus usa os sonhos como ferramenta de revelação, orientação e até proteção. Mas atenção! Nesses casos bíblicos, os sonhos não vinham para satisfazer curiosidades pessoais nem como adivinhação. Eles vinham carregados de propósito. Tinham o selo de Deus e causavam transformação. Em cada caso, o sonho era apenas um canal. O centro da mensagem era sempre Deus e o seu plano. Hoje, muitos se perguntam se o Senhor ainda fala dessa forma. E a resposta é: sim, Ele pode. Porque o mesmo Deus que falou a Jacó, a José, a Daniel e a José, pai de Jesus, continua sendo o mesmo. Ele não está limitado. Ele ainda é Senhor dos céus, da terra e dos nossos sonhos. No entanto, é importante saber: Deus nunca usará um sonho para contradizer sua palavra. Se o conteúdo de um sonho vai contra as Escrituras, então certamente não veio do Senhor. É por isso que a Bíblia é o filtro. Ela é o crivo que separa o que é revelação do que é apenas imaginação. Então, sim, há momentos em que Deus fala por sonhos. E se Ele decidir falar assim com você, você vai saber. Porque o sonho não virá apenas com imagens, virá com convicção, virá com direção e virá com a assinatura do Espírito Santo.